Ok? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre emparelhamento em grafos e partidos, né? Esse vai ser o tema principal da nossa aula. Ah, Antes da gente falar de emparelhamento, falar um pouco sobre coloração de vértices. Isso vai ser importante para a gente determinar se um grafo é bipartido ou não. Um problema de coloração basicamente consiste em atribuir cores a certos elementos do grafo sujeita, sujeito a determinadas condições, certo? E normalmente a gente pode colorir vértices, arestas, faces, né, que são regiões do nosso grafo, mas no geral, quando a gente fala de coloração, a gente se refere ao problema da coloração de vértices, ou seja, a gente quer atribuir cores aos vértices, tal qual cada vértice recebe uma e só uma cor. E uma coloração de um grafo é válida se duas pontas de cada aresta têm cores diferentes, ou seja, se não existem vértices adjacentes de mesma cor. Então, nesse grafo, né, que está no cantinho de exemplo, ele tem uma coloração válida, certo? Se a gente olhar para cada vértice, a gente vai ver que ele não tem nenhum vizinho, nenhum vértice adjacente que tenha a mesma cor ah, que foi atribuída a ele. Tudo bem? Então, esse é o caso da coloração de vértices. A gente diz que um grafo é K-colorível se ele tem uma coloração válida que usa até K cores. Daí o problema geral da coloração mínima de vértices, dado um grafo não dirigido G, encontrar uma coloração válida de G com o menor número de cores possíveis, certo? A gente não vai falar tanto do problema da coloração aqui nessa aula, embora o Wilson colocou bastante material no Moodle, então, né, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu acho que tem bastante ligado, tem livro também. Mas aqui na aula a gente não vai se aprofundar tanto porque esse é um problema NP difícil, certo? Ele não, até hoje não se conhece uma boa solução para o problema da coloração geral, nem sequer né, quando K é igual a 3. A partir do K igual a 3 a gente já não consegue checar se um grafo é K colorível, com eficiência, certo? Com um algoritmo de complexidade polinomial, pelo menos. E isso restringe um pouco o uso desse tipo de problema nas competições, certo? Porque para a gente, um algoritmo n ao cubo já é muito restrito, certo? A gente já tem a tendência de exceder o tempo limite nos problemas. Então, n ao cubo só aparece quando a entrada é muito pequena, em casos muito específicos. E aqui a gente está falando de um problema NP, certo? Então, se a gente encontrasse um algoritmo n ao cubo para ele, a gente já ficaria feliz. Então, no caso mais geral, é muito difícil aparecer em competição, imagino eu. Mas, claro, o problema da coloração pode aparecer com duas cores, principalmente, isso a gente vai ver aqui, ou com entrada pequena, ou com mais restrições impostas que, de repente, permite ah, a gente resolver o problema de uma forma mais eficiente. No caso mais geral, o que vocês vão encontrar é isso sendo feito por força bruta, backtracking, o que vai demorar mais, ou usando heurísticas que aí vão levar a soluções quase ótimas e não a solução ótima. Tudo bem? Então, esse é o problema geral. Exemplos de aplicações, né, de problema da coloração. Esse é um exemplo que tinha no material em que ele fala que os vértices representam produtos químicos necessários para algum processo de produção. E esses produtos, né, alguns produtos se combinados, eles podem ocasionar uma explosão. Então, produtos que podem explodir se combinados, a gente vai ligar por uma aresta. E o número cromático desse grafo, ou seja, o número mínimo de cores que a gente precisa para colorir sem que nenhum vértice adjacente possua a mesma cor, representa o número mínimo de compartimentos para guardar estes produtos químicos em segurança. Né? Então, se a gente pensar que cada cor representa um compartimento, como a condição para fazer a coloração é que vértices adjacentes não têm a mesma cor, produtos que possam explodir quando combinados não vão estar no mesmo compartimento. Então, aqui é um exemplo prático de aplicação da coloração. Outro exemplo é o Sudoku. O Sudoku a gente pode considerar ele como sendo uma variação do problema da coloração, onde cada célula do,
do nosso sudoku aqui representa um vértice e existe uma aresta entre cada célula e as células da mesma linha, né, os vértices da mesma linha, da mesma coluna e do mesmo bloco em que aquele vértice está. E as cores, né, são os nossos números de 1 a 9, então a gente quer atribuir um número para esse vértice, tal qual não tem nenhum outro vértice da mesma coluna, da mesma linha ou da mesma, do mesmo bloco. Então, né, é a mesma condição que a gente tem na coloração. Então, resolvendo o problema da coloração para o grafo subjacente a esse sudoku, a gente tem uma solução para ele, certo? E normalmente, claro, nesse caso, a gente já tem alguns vértices pré-coloridos, digamos assim. Tudo bem? Então, agora olhando para o que interessa mais para a gente, que a gente consegue resolver, é o problema da bicoloração, ou seja, a gente quer colorir o nosso grafo com duas cores. Para verificar se ele é bicolorível, se esse processo é possível, a gente basicamente vai realizar uma busca em largura, onde a gente vai alternar as cores por camadas, certo? A primeira camada a gente pinta os vértices de uma cor, na segunda a gente inverte, na terceira a gente inverte de novo e vai fazendo assim até terminar o grafo. Nesse processo, se a gente encontrar algum vértice que já foi colorido e tentar colorir ele com outra cor, então o grafo não é bicolorível. A gente encontrou um problema na hora de fazer isso. A gente até sabe quando que isso acontece, né, quando a gente tem problema, que é basicamente quando existe um ciclo de comprimento ímpar no nosso grafo. Eu não vou provar isso formalmente, mas eu acho que é até intuitivo, certo? Aqui não é um exemplo de ciclo ímpar. Se a gente for alternando as cores por vértice nesse ciclo, quando a gente chegar no último vértice, não tem como a gente atribuir nenhuma cor que não seja igual ao próximo ou ao anterior, certo? Enquanto se fosse um ciclo par, né, se um tivesse ligado ao 4 aqui, por exemplo, nessa alternância a gente teria a gente teria conseguido fazer a coloração. Com o ciclo ímpar, a gente não consegue colorir o último vértice. Tudo bem? Então, no nosso algoritmo simples aqui, basicamente ele está fazendo uma busca em largura, usando uma fila, e para cada vértice adjacente que não tenha sido visitado, ele coloca a distância aqui que a gente está, né, o nível da nossa busca, e aqui ele está usando a distância para alternar a cor, certo? A distância ímpar coloca uma cor, a distância par coloca outra. Se o vértice já foi visitado, ele verifica se a cor não é igual ao vértice atual. Se isso aconteceu, é porque a gente tem dois vértices adjacentes com a mesma cor, então nosso grafo não é bicolorível. Então, o algoritmo para testar se um grafo admite uma bicoloração é bastante simples até. Ah, grafo bipartido. Agora, um grafo bipartido, a gente pode definir ele como um grafo não direcionado, em que é possível particionar os vértices em dois conjuntos, o conjunto L dos vértices à esquerda e o conjunto R dos vértices à direita, tal que toda aresta LR possui o Lzinho pertencente a L e o Rzinho pertencente a R. Ou seja, né, toda aresta desse nosso grafo, ele liga um vértice da esquerda com um vértice da direita. A gente não tem arestas ligando dois vértices da esquerda ou ligando dois vértices da direita, certo? Toda aresta liga um vértice dessa partição com um vértice dessa partição, ok? E por que a gente está vendo, né, um grafo partido logo depois de ver o problema da bicoloração? É porque a gente tem o teorema de que um grafo é bipartido se e somente se seu número cromático é menor ou igual a 2. Ou seja, se o nosso grafo for bicolorível, a gente conseguir fazer uma coloração com duas cores, então a gente sabe que ele é bipartido. Então a gente tem um algoritmo já para testar se um grafo é bipartido ou não. Então, né, aqui um exemplo utilizando aquele algoritmo que a gente viu para fazer a bicoloração. Então a gente quer testar se esse grafo admite bicoloração e dessa forma se ele é bipartido. Então, começando aqui na origem com o vértice 0,
A gente coloca ele na fila, distância zero, e vamos olhar para os vértices adjacentes a ele. A gente vai colorir ele com outra cor, certo? A gente vai alternar a cor e marcar a distância todos eles como 1 e colocar todos eles na fila. O próximo que a gente vai desenfileirar é o 1. Olhando para os vértices adjacentes 1, a gente tem o 0 e o 3. O 0 já foi visitado e a cor dele não é igual ao do 1. Então, beleza, sem problema. O 3 não tinha sido visitado ainda, então a gente coloriu com a outra cor, alternando, né? Se o 1 é vermelho, então o 3 fica azul. Colocamos a distância dele e enfileiramos. Quando a gente desenfileira o 2, a gente olha para o 0, vê que ele está com outra cor já, certo? Já foi visitado e está com outra cor, sem problemas. Não tem mais vértice adjacente. Desenfileira o 5. O 5, né, vai olhar para o 0 e para o 3 que já foram visitados e estão com a mesma cor. O 4 não tinha sido visitado ainda, então enfileira, coloca outra cor e atualiza a distância. Sem problema também, certo? E a gente pode continuar desenfileirando agora que o nosso grafo já foi todo colorido, não tem mais o que fazer. E a gente conseguiu colorir, certo? A gente não encontrou nenhum vértice que já tivesse um vértice adjacente com a mesma cor. Então esse grafo é bicolorível e ele é bipartido, certo? A gente pode considerar, por exemplo, que os vértices 0, 3 e 4 pertencem ao conjunto L de vértices à esquerda e os vértices 1, 2, 5 e 6 dos vértices do conjunto R à direita, né? Então, embora normalmente o grafo bipartido apareça daquela forma explícita, às vezes não, né? Às vezes a gente pode ter um desenho qualquer, mas se ele é bicolorível, então ele é bipartido. A gente pode rearranjar até os vértices de forma a ele ficar naquele formato mais padrãozão que a gente está acostumado. Então, beleza, a gente definiu, falou um pouco sobre o problema da coloração, em especial da bicoloração, que é importante para definir se um grafo é bipartido ou não. Mas o que interessa para a gente, de fato, é o problema do emparelhamento. E o que é o emparelhamento? O emparelhamento em um grafo G não direcionado é um conjunto M de arestas dotado da seguinte propriedade: todo vértice de G incide em no máximo um elemento de M. Ou seja, no emparelhamento, um vértice possui no máximo grau 1. Então, o que o emparelhamento faz? Basicamente, a gente vai buscar pares de vértices. A gente não quer que nenhum vértice pertença a mais que um par. Então, no máximo, incide uma aresta nele. Então, um vértice num gráfico bipartido, a gente vai pegar um vértice da esquerda, conectar com o vértice da direita e acabou. A gente não pode conectar com outro vértice da direita e vice-versa, certo? Com o R a gente faz a mesma coisa. Mas na imagem acho que um exemplo vai ficar mais claro o que o emparelhamento faz. E o emparelhamento M é máximo se não existe nenhum outro emparelhamento M', tal que M' é maior que M, certo? O número de arestas de M' é maior que o número de arestas de M. Existem algoritmos que encontram o emparelhamento máximo em grafos arbitrários, mas eles são bastante complicados, certo? Eu nem cheguei a olhar eles com muita atenção, porque todo o material que eu encontrava só falava que era bastante complicado. Na aula da Summer School, com o Fábio Osbert, onde ele fala sobre o problema do emparelhamento, ele também comenta que do algoritmo mais geral, que se não me engano é do Edmond, e ele fala que precisaria de umas 3, 4 aulas só para explicar o algoritmo. Por isso, né, já que no caso mais geral é complicado, a gente vai se limitar ao emparelhamento em grafos bipartidos, mas que é o utilizado na maioria dos casos, certo? Todos os problemas que eu encontrei até agora de emparelhamento nos problemas da maratona, nos problemas de programação competitiva, todos eram em grafos bipartidos, certo? Acho que justamente pela complexidade do caso mais geral. Não, então aqui um exemplo de emparelhamento. A gente tem um grafo bipartido, certo? E em vermelho a gente tem as arestas que compõem o nosso emparelhamento. Tudo bem? Então veja, né, que cada vértice está ligado a no máximo outro vértice.
certo? Um vértice de uma partição ligado ao vértice da outra partição. A gente não tem nenhum vértice com duas arestas incidentes selecionadas no nosso emparelhamento. E nesse exemplo também, esse emparelhamento é máximo, ou seja, a gente não encontra outra forma de emparelhar os vértices de forma que a gente consiga utilizar mais de 4 arestas. Nesse momento que ele está aqui, por exemplo, qualquer aresta que a gente adicione, a gente vai ter algum vértice com duas arestas incidentes, certo? Por exemplo, se a gente selecionar essa aresta aqui, esse vértice tudo bem, ele vai estar ligado a uma aresta, por uma aresta só, mas esse aqui já vai ter duas arestas incidentes, então a gente não consegue adicionar ela. Como que a gente pode resolver um problema de emparelhamento máximo, certo? Uma primeira possibilidade é modelando ele como sendo um problema de fluxo, certo? Ah, então aqui eu trago a formalização disso, mas eu acho mais fácil ver pelo exemplo. Então a gente tem esse exemplo de gráfico bipartido, onde a gente quer encontrar um emparelhamento máximo, certo? Então o que a gente pode fazer? Esse é um grafo não direcionado, certo? E para o problema de fluxo a gente vai precisar de um grafo direcionado. Então a gente vai orientar essas arestas que a gente tem aqui, sempre, né, do conjunto L para o conjunto R, ou seja, da esquerda para a direita, e vamos adicionar uma fonte ligado aos vértices, aos vértices da esquerda e um sumidor ligado aos vértices da direita. E as capacidades dessas arestas são todas 1, certo? Na verdade, o que importa é que essas arestas partindo da fonte sejam 1 e as que chegam no sumidouro sejam 1. Entre os vértices da esquerda e da direita, às vezes aparece até como infinito. Acho que o Fábio Sbert coloca como infinito quando ele apresenta na Summer School. Mas é porque não faz diferença, né? Se você tem uma unidade de fluxo entrando por aqui, no máximo, e no máximo um pode sair por aqui, não importa se a capacidade dessa aresta é infinita, se é 2, se é 3, se é 4, só vai poder passar uma unidade de fluxo por aqui, que é o que chegou de S e o que vai sair em T. E por que que isso resolve então, o nosso problema do emparelhamento? Bom, se em um vértice da esquerda chega só uma unidade de fluxo, então a gente só vai poder passar por uma aresta depois disso, certo? Ou seja, ou você envia uma unidade de fluxo para cá, ou você envia uma unidade de fluxo para cá, né, usando o vértice zero como exemplo. Da mesma forma, dos vértices da direita, só pode partir uma unidade de fluxo para T, ou seja, só pode estar chegando uma unidade de fluxo por uma das arestas, certo? Não pode chegar por mais que uma, do caso, chegaria duas unidades, pelo menos, e ele não consegue enviar isso para o sumidouro. E o que garante isso para a gente, né? Vamos lembrar da aula de fluxo, é que os algoritmos que a gente viu, né, baseados no Ford-Fulkerson, eles garantem a integridade do fluxo, ou seja, se a gente tem capacidades inteiras, então o nosso fluxo será inteiro também. Então a gente não tem como mandar meia unidade de fluxo para cá e meia para cá. Ou você manda um, ou você manda um aqui. Não tem outra possibilidade. Então, no final, resolvendo o problema de fluxo máximo, por qualquer um dos algoritmos que a gente viu na, em uma das aulas anteriores, é só a gente olhar para as arestas que está passando algum fluxo, né? O próprio fluxo máximo vai nos dizer qual que é o emparelhamento máximo. E se a gente quer saber quais arestas fazem parte desse emparelhamento, é só olhar aquelas que estão saturadas, né? Aquelas por qual está passando fluxo. Tudo bem? Então essa é uma forma que a gente tem de resolver o problema do emparelhamento com um algoritmo que a gente já conhecia. Mas a gente pode conseguir um algoritmo mais eficiente, específico para o emparelhamento. No fundo, ele ainda é um caso específico do problema de fluxo, a gente pode relacionar os conceitos, mas ele parte pensando que o problema do emparelhamento é um problema específico do caso do fluxo, né? O fluxo é o caso mais geral, por assim dizer. E para a gente obter esse algoritmo mais eficiente, a gente precisa de algumas definições antes disso. Então, primeiro, né, suponha que a gente tem um grafo G e um emparelhamento. As arestas que estão em M, ou seja, estão no nosso emparelhamento, a gente chama de emparelhadas, e as que não estão, a gente chama de livres.
E para os vértices a mesma coisa, né? Para os vértices, se uma aresta VW pertence a M, então os vértices V e W, que estão ligados por essa aresta, a gente chama de emparelhados. E para os vértices que não estão em M, a gente chama de livre. Beleza. E mais importante, né? A gente tem a definição de caminho alternante e caminho aumentante. Um caminho alternante é um caminho simples, né? Então a gente não vai se preocupar com ciclos aqui, em que suas arestas são alternadamente livres e emparelhadas. Ou seja, tem um caminho onde você pega uma aresta livre, uma aresta emparelhada, uma aresta livre, uma aresta emparelhada e assim por diante. E um caminho é aumentante se ele é alternante, então ele segue essa condição de que é um caminho simples com as arestas alternadas, e ele começa e termina em um vértice livre e tem comprimento maior que zero. Beleza. Então, esse aqui é um exemplo de caminho aumentante, certo? Então, imagine que é um grafo, esse nosso grafo tem essas arestas, em que as arestas vermelhas são emparelhadas e as arestas tracejadas aqui são as arestas livres, certo? Que não fazem parte do nosso emparelhamento. E esse caminho é um caminho aumentante, porque a gente parte de um vértice livre, o vértice zero não faz parte do emparelhamento, e a gente termina em um vértice livre também, o vértice 5 não faz parte do emparelhamento, e ele é alternante. A gente começa com uma aresta livre, uma aresta emparelhada, livre, emparelhada, livre. Beleza? E por que que a gente chama ele de aumentante, afinal? Né? Por que que, e esse aumentante é diferente do que a gente tinha visto em fluxo? A gente pode até relacionar, mas não é a mesma definição. Ele é aumentante porque a gente pode inverter o estado dessas arestas, ou seja, né, o que era livre tornar emparelhado e o que é emparelhado tornar livre, de forma que a gente ainda obtenha um emparelhamento válido e é maior que o anterior. É uma aresta maior que o anterior. Então aqui a gente tem duas arestas emparelhadas. Se a gente inverter todas elas, a gente vai ficar com três arestas emparelhadas e é um emparelhamento válido, certo? A gente não tem nenhum vértice com mais de uma aresta incidente, no emparelhamento, claro. Então, por isso que a gente chama esse caminho alternante que começa em um vértice livre e termina em um vértice livre de caminho aumentante. E essa é a base do nosso algoritmo, certo? A gente basicamente vai procurar por caminhos aumentantes e ir alterando o nosso emparelhamento. Formalizando um pouco esse processo de inversão, né, é basicamente como a gente vai encontrar no material. A gente chama isso de diferença simétrica, certo? Esse processo que a gente faz da inversão. Basicamente, o que a diferença simétrica faz, né, aqui formalmente, é a união da diferença entre m menos p e p menos m. Mas, né, simplificando o que ela faz, a gente pode até ver que ela usa o símbolo do ou exclusivo, porque o processo é semelhante, né? Dados os dois gráficos que a gente tem na esquerda e na direita, vai se manter no resultado as arestas que pertencem a um deles, né, ou ao grafo 1 ou ao grafo 2, mas não pertence a ambos, certo? Então, nesse exemplo, as arestas que pertencem a ambos os grafos, que são as que estão em vermelho aqui, elas foram retiradas do nosso resultado. E as que pertencem a apenas um deles, no caso dessas arestas aqui, do segundo grafo, ela se manteve. Nesse caso, né, não teve nenhuma aresta do primeiro que se manteve, porque todas as arestas deles são incomuns ao segundo. Mas se tivesse uma terceira aresta aqui, ligando a um outro vértice, por exemplo, que não aparece aqui, ele também se manteria nesse resultado. Que é semelhante ao processo do ou exclusivo, né? Se um deles for verdadeiro, se mantém verdadeiro no resultado, mas não pode ser que ambos sejam verdadeiros. Se ambos são verdadeiros, então o resultado é falso. Então aqui, se uma aresta está em um dos grafos, ela se mantém, mas se ela está nos dois, então não, ela sai do nosso resultado. Então, se a gente pegar um emparelhamento e um caminho aumentante, a gente vai ter no resultado um outro emparelhamento aplicando esse caminho aumentante, né, invertendo as arestas que fazem parte dele. Beleza? Então, isso é só formalizando o que a gente já tinha visto de inverter o estado das arestas de um caminho aumentante.
E para o nosso algoritmo, né, para saber que ele funciona, ele leva uma solução ótima, é importante a gente ver o teorema de Berger. Esse eu vou trazer a prova certinho. Então, antes de chegar no teorema propriamente dito, é importante a gente ver uma propriedade da diferença simétrica. Se a gente tem dois emparelhamentos, M1 e M2, ao fazer a diferença simétrica entre eles, a gente tem como resultado um grafo G', e esse grafo G' ele é composto por componentes conexas de um desses tipos. A gente tem vértices isolados, né, aqui no exemplo a gente pode ver, a gente tem vértices isolados, caminhos alternantes ou ciclos alternantes pares. Eu não vou provar exatamente por que isso acontece, mas eu acho que é, de certa forma, intuitivo. Né? Por que que a gente só tem caminhos alternantes, seja simples ou sejam ciclos? É porque, inicialmente, a gente tem dois emparelhamentos, certo? Então, se em M1, alternante aqui, na verdade, não é mais se é livre ou emparelhado, é se é do emparelhamento 1 ou do emparelhamento 2, certo? Então, se não for alternante, então a gente tem, por exemplo, duas arestas de M1 num caminho, então quer dizer que em algum vértice de M1 a gente tinha duas arestas incidentes. Então não seria um emparelhamento. Por isso tem que ser alternante. Se a gente tem um caminho, é porque um tem que ser do emparelhamento e o outro do outro. Não tem como duas arestas seguidas ser do mesmo emparelhamento, porque aí ele não seria um emparelhamento. E os ciclos alternantes são sempre pares, quando a gente tem ciclo é sempre par, pela mesma ideia, certo? Se a gente tivesse um ciclo, quer dizer que em algum vértice a gente teria duas arestas incidentes do mesmo emparelhamento, seja M1, seja M2, o que faria que eles não fossem emparelhamento. Então, por isso que são só essas três componentes que a gente pode ter no na nossa diferença simétrica, se os superandos, né, forem dois emparelhamentos. Tudo bem? Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem me interromper, certo? Que eu volto, se não tiver claro ou algo parecido. E por fim, é o teorema de Berge, de fato. Ele diz que o emparelhamento M em G é máximo se e somente se não houver nenhum caminho aumentante em G e M. Então, primeiro, né, por que que esse teorema é importante para a gente? Quando ele coloca essa relação de equivalência, a gente já sabe que se a gente tiver um algoritmo que procura caminhos aumentantes e insere ele, né, no nosso emparelhamento, quando esgotar os caminhos aumentantes, a gente vai ter obtido um emparelhamento máximo, certo? Porque o emparelhamento é máximo apenas se não tiver caminho aumentante. Então, essa volta é muito importante para a gente, do teorema. Então, a demonstração dele, certo? Então, primeiro, no sentido da ida, né? Então, se o emparelhamento é máximo, então a gente não tem caminho aumentante. A prova a gente vai fazer pela contrapositiva, certo? Então, vendo no sentido contrário, se ele tiver caminho aumentante, então M não pode ser máximo. M não é máximo. Isso, de certa forma, a gente já viu, pela própria definição de caminho aumentante, a gente viu que se ele tem um caminho aumentante, a gente pode realizar a diferença simétrica, certo? Inverter o estado das arestas, de forma que a gente vai obter um emparelhamento M', que é maior do que M, né? Uma aresta maior. Quando a gente aplica a diferença simétrica no caminho aumentante, a gente vai aumentar o número de arestas emparelhadas em uma unidade. Então, por isso, então com isso a gente já tem demonstrado na ida, né? Se ele é máximo, então ele não tem caminho aumentante. Agora a volta, né? Então, se ele não tem caminho aumentante, então ele é máximo. Aqui a gente vai fazer a prova por contradição, ou seja, supondo, né, que ele seja máximo, ou melhor, que ele não tenha caminho aumentante e não seja máximo. Então, né, supondo o emparelhamento M tal que ele não é máximo, ou seja, existe um emparelhamento M' tal que M' é maior que M, e supondo, para fim de contradição, que não existe caminho aumentante em G e M. A gente pode fazer a diferença simétrica entre esses dois emparelhamentos, certos? E a gente vai ter as componentes conexas conforme as descritas na propriedade 1, como a gente tinha visto. Ou seja, a gente tem vértices isolados,
ciclos alternantes e ciclos pares alternantes. Essas três componentes que podem aparecer como resultado dessa diferença simétrica. A gente sabe que M' é maior do que M, certo? A gente supôs isso. Então, se isso acontece, ao menos alguma componente conexa da nossa diferença simétrica deve ter mais arestas de M' do que M, certo? Já que M' é maior, ou seja, tem mais arestas, então quando fizer a diferença simétrica, pelo menos uma aresta a mais de M' a gente vai ter que ter como resultado. Isso só é possível na componente conexa do tipo B, certo? Que é caminho alternante. Então a gente pode ter aqui uma aresta de M', uma aresta de M e uma aresta de M'. Por quê, né? Vértice isolado não tem aresta, então a gente não está se preocupado com ele. E ciclo páreo, justamente por ser pares, a gente vai ter um número igual de arestas dos dois emparelhamentos. Então, só pode acontecer a gente ter mais arestas de M' em caminhos alternantes. Mas isso implica no surgimento de um caminho aumentante em M, certo? Então, se essa aresta pertence a M' e ela entrou na nossa diferença simétrica, é porque em M ela é livre. A mesma coisa vale para essa aresta. Então, em M a gente tem um vértice livre, um vértice livre aqui também, no início e no fim, e um caminho aumentante entre eles, certo? Uma aresta livre, uma aresta em M e outra aresta livre. Então, a gente tem um caminho aumentante em M, ou seja, a gente chegou numa contradição que a gente tinha suposto que não havia caminho aumentante em M. Então, com isso a gente prova que se não tem caminho aumentante, então o emparelhamento é máximo. E com isso a gente já pode pensar em esboçar um algoritmo, certo? Então aqui, de forma bem simplificada, né, em pseudocódigo, mas basicamente o que a gente vai fazer em qualquer algoritmo que use a ideia de caminho aumentante é começar com o emparelhamento nulo, certo? A gente não selecionou nenhuma aresta. E aí, enquanto existir caminho aumentante P em G e M, a gente vai aplicando a diferença simétrica no emparelhamento com esse caminho aumentante. E quando não existir mais caminho aumentante, a gente sai desse laço e retorna o emparelhamento M. Tudo bem? Então essa é a ideia do algoritmo de caminho aumentante. De forma semelhante aos algoritmos de fluxo, a gente pode, né, o problema é como a gente encontra um caminho aumentante. A gente pode fazer isso por uma DFS, como o Ford Fulkerson fazia, com a BFS, como o Edmond Scarp fazia. E da mesma forma que a gente tinha o DNIC, a gente tem o Hopcraft-Karp, que é basicamente um caso específico do DNIC, certo? Ele é realmente considerado um caso especial, onde ele vai aplicar BFS e EDFS, certo? Ele vai tentar aproveitar o máximo de informação possível de uma única BFS, assim como o DNIC fazia. Outro algoritmo que a gente tem para solucionar, eu acho que é também baseado em caminho aumentante, uh, acho que usando DFS, não lembro agora, mas é um que a gente vê no curso, em PO, que é o algoritmo húngaro, certo? Ah, Às vezes a gente não vê dessa forma, pensando tanto em grafo e em encontrar caminho aumentante em um grafo, certo? Mas o algoritmo húngaro é para resolver problema de emparelhamento, basicamente, né? A gente vê um pouco de emparelhamento no final de PO1. Né, então, né, voltando para o Hopcraft Karp, né? Não sei se assim se pronuncia. Basicamente o que a gente vai fazer, né, a mesma ideia, mas aqui, enquanto existe caminho aumentante, a gente vai pegar um conjunto maximal de caminhos disjuntos de menor comprimento, né? Então, com a BFS, a gente descobre o comprimento mínimo de um caminho até ao nosso sumidor. A gente vai ver que a gente vai criar um nó artificial para ajudar nesse processo. E aí, por DFS, a gente vai encontrando esses caminhos de todos de menor comprimento, ou seja, todos de mesmo tamanho, que é o que a gente determinou na BFS, e vai fazendo diferença simétrica entre eles e o nosso emparelhamento. E no final a gente retorna M também. Então aqui, né, o que o Hopcraft Karp faz é simplesmente uma forma eficiente de encontrar os nossos caminhos aumentantes. E aí como fica o nosso algoritmo de fato, né? Aqui, essa implementação que eu trago, né, já em C++, foi tirado do que eu anotei nas aulas da Summer School,
mas eu não cheguei a testar ela, então deve estar certo, mas é possível que tenha alguns pequenos problemas. Então, se vocês forem usarem essa implementação, dê uma olhada se não tem nenhum problema, certo? Então, não garanto que está 100% correto. Basicamente, o que a gente vai ter, né, para armazenar nossa estrutura? Bom, a gente tem o nosso grafo, certo? A gente vai ter MN aqui, determinando a quantidade de vértices de L e R, né, separadamente. O nosso vetor de adjacência, né, vai ser a nossa lista de adjacência aqui. O vetor de distância, o vetor de match, que vai determinar, para dado um vértice, com quem ele está emparelhado, ok? Então, por exemplo, em match L1, sei lá, a gente vai ter armazenado nele com que vértice ele está emparelhado. E a nossa fila aqui para ajudar no nosso processo. Antes de ver a BFS e a DFS, vamos ver primeiro, né, como que a gente vai ver o Hopcraft Carp que vai usar essas funções. Então, inicialmente, nenhum vértice está emparelhado. Aqui a gente está considerando que os vértices estão numerados a partir de 1. Então, quando a gente coloca 0 aqui no nosso match, a gente considera que o vértice L não está emparelhado com ninguém. Mesma coisa para os vértices R. E aqui, inicialmente, a gente não tem nenhuma aresta emparelhada. A gente tem um contador para isso. Então, a gente começa a percorrer. Enquanto a gente consegue fazer uma BFS, a gente vai percorrer todos os vértices. Se eles forem livres, a gente aplica uma DFS. Se a gente consegue aplicar essa DFS de forma a encontrar um caminho aumentante, a gente já volta invertendo essas arestas, o estado delas, e aumenta aqui o contador do matching, ou seja, a gente conseguir emparelhar mais a uma aresta. Quando a gente não conseguir mais encontrar caminho aumentante, a gente retorna o match. Tudo bem? Então, o que importa para a gente é o que está acontecendo aqui na BFS e na DFS. Então, voltando na BFS. Primeiro, né, para o nosso grafo, a gente está criando um sorvedouro no final, que inicialmente a gente considera que todas as arestas da direita estão emparelhadas com esse sorvedouro, certo? Então, quando a gente quer encontrar um caminho aumentante, a gente quer encontrar um caminho que parta de um vértice livre da esquerda e chegue até esse nosso sorvedouro, tudo bem? E aí, na hora que a gente voltar invertendo, a gente vai encontrar um caminho aumentante. Então, inicialmente, nossa BFS. Se o vértice é livre, a gente considera a distância até ele como sendo zero e enfileira ele na nossa fila para a gente percorrer ele durante nossa busca em largura. Se não, se o vértice não está livre, ou seja, se ele não está emparelhado, a gente coloca ele como distância infinita. Ao sorvedouro também ele começa com distância infinita. A gente não tem, né, uma distância determinada até ele no momento. Então, a gente começa a desenfileirar, né? Começa a nossa busca em largura. E se a distância do L for menor do que a distância do zero, o zero é o nosso sorvedor, né? O nosso nó artificial, a gente vai olhar para os vértices vizinhos dele, para os vértices de R, na verdade, adjacentes ao L, beleza? Mas caso contrário, né, se a distância até L for maior do que a distância até zero, então a gente está indo por um caminho que é maior do menor caminho que a gente encontrou até o sorvedouro já, certo? O sorvedouro começa com distância infinita, mas se a gente encontrar um caminho até ele, esse é um menor caminho, então não nos interessa caminhos maiores que aquele. Então, por isso que tem esse if aqui. Agora, se não tem problema, a gente está com uma distância menor do que é até o sorvedouro, então a gente vai olhar para os vértices adjacentes a L. E basicamente o que a gente está preocupado, acima de tudo, é simplesmente com emparelhamento, certo? Então, quando a gente pega um vértice R, a gente olha, a gente já meio que pula ele, a gente já olha direto para com quem ele está emparelhado, certo? Então, de um vértice da esquerda, a gente olha para um vértice da direita, mas já volta para a esquerda de novo. A gente já pega a aresta que ele está emparelhado. Acho que no exemplo vai ficar mais claro isso, né? Só olhando o algoritmo é meio esquisito. E a distância até esse vértice, a gente marca como sendo distância mais 1, né? Se ela era igual a infinito, e enfileiramos ele também.
no final a gente retorna se a distância até zero é menor do que infinito. Se a distância até zero for igual a infinito, então a gente não conseguiu chegar no sorvedouro. Se a gente não chegou no sorvedouro é porque não tem mais caminho aumentante. E por fim, na DFS, a gente vai procurar caminhos aumentantes baseado no nível de cada vértice, né? Nessas distâncias que a gente pré-computou com a BFS. É no mesma ideia do que o Dinic fazia, onde a gente só percorre caminhos onde a distância vai aumentando sempre em uma unidade, certo? A gente tem um vértice de nível 1, um vértice de nível 2, nível 3, até chegar no sorvedouro. Aqui é a mesma forma, certo? A gente só percorre um vértice se ele aumenta a nossa distância em uma unidade. Do contrário, não. Se isso acontece, né, a gente tem um vértice que a distância até ele soma 1 ao vértice que a gente está, então a gente chama DFS para ele também, e se retornar true, né, isso quer dizer que a gente encontra um caminho aumentante por esse caminho, então a gente recursivamente volta alterando o emparelhamento, certo? Então aqui a gente marcou R como estando emparelhado a L e L como estando emparelhado a R. E retorna true. Beleza? Então, né, a gente viu o que a BFS faz e o que a DFS faz. Mas eu acho que olhando num exemplo fica mais fácil de entender esses algoritmos. Então, inicialmente, né, a gente tem o nosso grafo bipartido e a gente cria esse nó artificial no final, nosso sorvedouro, com todos os vértices de R ligado a ele. E essas arestas são consideradas emparelhadas no começo, certo? É um emparelhamento artificial, certo? Já que elas nem existem, mas elas são consideradas emparelhadas. E para fazer nossa DFS, todos os vértices livres da esquerda começam com distância zero e o sorvedouro começa com distância infinito. Então aqui na DFS eu nem simulo muito, porque eu acho que ela é bastante simples. Basicamente a gente vai enfileirar todos esses vértices e aí no primeiro passo a gente já vai chegar no sorvedouro, certo? Quando a gente olha, por exemplo, do zero, olha para o 5, lembrando que ele meio que pula os vértices da direita, ele já vai olhar direto para o vértice a qual o 5 está emparelhado. Então, o 5 está emparelhado com o sorvedouro. Então, aqui a gente já chegou no sorvedouro com distância 1, certo? Todos os outros caminhos que a gente encontrar, a gente vai chegar aqui com distância 1. Então, basicamente, não é feita muita coisa nessa primeira BFS. Então, agora, já no segundo passo, a gente vai começar a fazer as nossas DFS. Lembrando que o que a gente quer é sempre andar por nível, certo? Então, no modo de distância 0, para um de distância 1, distância 2 e assim por diante. No caso, a gente só chega na distância 1, certo? Então, partindo do vértice 0, quando a gente anda pela aresta 5, né? Pela aresta que liga até 5, a gente já vai olhar direto para o vértice que ele está emparelhado, que é o T, que está com distância 1. A distância 1 cumpre a nossa exigência, né? A gente estava no 0, partiu para o 1, aumentou só uma unidade de distância. Então, esse é um caminho válido. Já chegamos no sorvedouro, já chegamos no fim. Então, a gente volta invertendo as nossas arestas, né? Aplicando a diferença simétrica. Aqui a gente já pode partir para o próximo, certo? A gente não vai... Quando a gente encontra um caminho aumentante, a gente já encerra a busca para aquele vértice. Para o vértice 1, quando a gente olha para essa primeira aresta que liga ao 5, a gente já pula direto para o vértice que ele está emparelhado, que agora é o 0. A gente já alternou isso. E o 0 tem distância 0 também. Então, a gente tem um vértice de distância 0 para outro vértice de distância 0. Isso não é válido, né? Não é isso que a gente quer. A gente queria um vértice de distância 1. Então, a gente volta, esse caminho não é aumentante. Quando a gente vai para a segunda aresta, a gente vai para o 9. Do 9 a gente vai para o vértice emparelhado, que a distância 1 é o que a gente queria. Então, esse é um caminho aumentante. A gente volta invertendo. E assim por diante, certo? A gente continua essa busca. Para o vértice 3, veja que a gente não encontra nenhum caminho aumentante, porque do 3 a gente pode vir para o 5, está emparelhado com o 0, distância 0, não é o que a gente quer. Ou para o 9, que está emparelhado com 1, distância 0, também não é o que a gente quer. Então a gente não encontra nada, nenhum caminho aumentante para o vértice 3. Para o vértice 4 a gente encontra, então a gente já tem aqui um primeiro emparelhamento
resultante da primeira iteração. Para a segunda iteração, então a gente vai voltar na fase da BFS. Então agora a gente já simula ela, porque já fica mais interessante. Então, primeiro, os vértices livres ainda da esquerda, a gente começa com distância zero, e os vértices já emparelhados, a gente começa com distância infinita, certo? E o sorvedouro também começa com distância infinita. E a gente vai enfileirar primeiro os vértices livres. No caso, é só o 3, então ele é o primeiro vértice enfileirado. A gente vai tirar ele da fila, certo? E vai olhar para os vértices adjacentes a ele. Mas lembrando, a gente sempre meio que pula os vértices da direita. Então, quando a gente olha, vê que o 3 é adjacente ao 5, na verdade, a gente vai olhar para o vértice que o 5 está emparelhado, que é o 0. Vai marcar a distância dele como 1, certo? 0 mais 1 vai dar 1. E vamos colocar o 0 na fila. Da mesma forma, quando a gente vê que o 3 é adjacente ao 9, a gente já pula para o vértice que o 9 está emparelhado, que é 1, marca a distância dele como sendo 1 e enfileira ele também, certo? Então, os vértices da direita são sempre meio que ignorados. É como se eles fizessem simplesmente parte do nosso caminho, de uma aresta maior aqui, né, composta por de 3 a 9 e de 9 a 1, por exemplo. Ok, então, a gente já fez o processo para o 3, não tem mais aresta. Então, agora a gente vai desenfileirar o 0 e olhar para as arestas adjacentes. Quando a gente olha para essa aresta, está emparelhado com ele mesmo, ele vai identificar isso facilmente quando olhar para as distâncias, né? A gente está num vértice de distância 1, voltando para um vértice de distância 1, então não é válido. Quando a gente olhar para essa aresta, o 6 está emparelhado com o sorvedouro ainda, então esse caminho é válido, a distância aqui era infinita, então a gente marca agora como sendo distância 2. E o sorvedouro a gente não vai enfileirar, certo? Ele é o nosso final aqui do caminho. A gente ainda tem o vértice 1 na nossa fila, então a gente vai desenfileirar ele, mas basicamente a gente não faz nada, né? Por essa aresta a gente chega num vértice de distância 1 também, como ele, então não tem o que fazer. E aí aqui, para essa aresta que a gente já tinha percorrido, a gente volta para um vértice de distância 0, pior ainda, né? A gente está voltando para trás, então também não faz nada. Então aqui a gente já terminou a fase da BFS, e a gente sabe que os caminhos de distância mínima até o sorvedouro têm tamanho 2. Na DFS, a gente só vai fazer DFS para os vértices livres, só tem o vértice 3 livre, certo? E a gente vai procurar caminho aumentante. Então, começando por essa aresta aqui em cima, aqui o caminho já está em negrito, a gente chega no vértice 5, está emparelhado com o vértice 0, certo? Com distância 1, né, do 0 para o 1, beleza, está dentro da nossa restrição. E partindo do vértice 0, a gente não vai andar por essa aresta de novo, porque ela vai voltar num vértice de nível 1, então não é interessante para a gente. Mas por essa aresta, a gente vai chegar pela aresta emparelhada num vértice de nível 2. Então a gente partiu, né, 0, 1, 2. Então esse é um caminho válido. E a gente já chegou no sorvedouro. E veja que é um caminho aumentante, certo? A gente partiu aqui de uma aresta livre, uma aresta emparelhada, uma aresta livre, uma aresta emparelhada. Mas o caminho aumentante não tem que terminar numa aresta livre? Sim, mas acontece que essa aresta é artificial, certo? Então o nosso caminho aumentante de verdade está aqui, ó. É de 3 a 5, de 5 a 0, de 0 a 6. Né? Começou com uma aresta livre, uma aresta emparelhada, uma aresta livre. Essa aresta aqui é artificial só para ajudar a gente no algoritmo. Então agora a gente volta invertendo a diferença simétrica. Então essas duas arestas que estavam livres ficam emparelhadas e essa que estava emparelhada fica livre. E agora a gente não tem mais vértice livre, então o nosso processo basicamente terminou, certo? Se a gente tentar ainda iteração 3, vai ficar todos os vértices aqui com distância infinita, não tem ninguém na fila, a gente vai ver que não tem mais caminho aumentante. Nesse caso é até óbvio, já que ele é um emparelhamento completo, certo? Nenhum vértice ficou livre. A gente poderia ter algum vértice livre ainda, mas que não tem forma de chegar no sorvedouro mais para emparelhar mais uma aresta. Então, é outra possibilidade. Então, aqui é o nosso emparelhamento resultante da aplicação desse algoritmo. Um emparelhamento completo, onde todos os vértices estão
emparelhados. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de problema que a gente pode resolver utilizando o emparelhamento, certo? Eu tinha colocado esse exercício no contexto de fluxo, certo? Afinal, ele pode ser resolvido como sendo um problema de fluxo também. Ah, e eu coloquei ele agora no contexto de novo, que eu acho que ele faz mais sentido como emparelhamento, mas eu já vou dar a solução dele, ou melhor, né, a modelagem da solução, só vou deixar a implementação com vocês. Então, o objetivo desse nosso problema, né, do ataque em rooks, é posicionar o maior número de torres possíveis em um certo tabuleiro, onde essas torres não estejam em conflito, certo? Uma não esteja no espaço de jogo da outra. E nesse tabuleiro a gente tem algumas posições ocupadas por peões. É isso que complica um pouco o nosso problema. Porque se a gente não tivesse peão, a gente pode resolver o problema de forma gulosa, que vai nos levar a uma solução ótima, que é simplesmente encher a nossa diagonal de torres, certo? Se a gente colocar torres na diagonal, a gente não tem nenhuma torre em conflito e a gente tem o máximo número de torres possível dentro do nosso tabuleiro. Mas esse para o caso inicial, né, a gente pode tentar pensar de outra forma esse problema. A gente pode modelar ele como sendo um problema de emparelhamento, certo? Onde a gente vai criar vértices para cada linha e para cada coluna. Então, uma torre na posição LC, por exemplo, a gente vai representar pela aresta que conecta os vértices L e C. Então, né, inicialmente a gente vai ligar todas as linhas, todas as colunas entre si. E o emparelhamento, a aplicação do emparelhamento, certo? Garante que a gente não vai ter conflito, não teremos torres em conflito. Como cada vértice do emparelhamento pode ter no máximo uma aresta incidente, então cada linha ou coluna pode ter no máximo uma torre, que é basicamente a restrição do problema, certo? Ah, uma mesma linha não pode ter mais de uma torre, já que elas estariam em conflitos, e uma mesma coluna também não pode ter mais de uma torre, já que elas estariam em conflitos. Se as nossas linhas e colunas são representadas por vértices, né, as linhas à esquerda e as colunas à direita, por exemplo, e as arestas representam uma torre, então um emparelhamento vai garantir que um vértice não tenha mais que uma torre na mesma linha ou na mesma coluna. Então, esse problema pode ser resolvido por emparelhamento. No caso mais simples, não faz sentido, já que a gente tem uma forma gulosa simples de resolver. Mas agora que o nosso problema foi aqui um exemplo de emparelhamento, no caso base. Mas, quando a gente tem os peões, então já fica uma estratégia mais interessante a partir do emparelhamento. O que vai mudar? Bom, já que a gente tem os peões, é como se as nossas linhas e colunas fossem divididas em partes, certo? E cada parte a gente pode representar por um vértice. E as arestas a gente vai ligar entre cada par de vértices que é possível colocar uma posição da torre. Então, primeiro, né, pensando aqui em linhas. Se a gente tem um peão nessa posição, então a gente pode fazer um vértice para representar essa parte da linha, certo? Essas posições que sobraram aqui. Mesma coisa para a linha 2. Mas mais interessante é quando a gente tem um peão no meio da linha, por exemplo, certo? Porque a gente dividiu a linha em duas partes. Então, a gente vai ter que criar dois vértices. Aqui eu chamei, por exemplo, de 3A e 3B. Um vértice para representar esse pedaço da linha e um vértice para representar esse pedaço da linha. E a mesma coisa para a coluna, certo? A gente tem vértices representando as colunas. Onde eu chamei de 1', 2B', 3B'. Aqui devia ser 2A', né? Esqueci de colocar o linha nesses vértices de cima. E no caso base, a gente poderia criar arestas entre todos os vértices, certo? Né? Toda linha podia se relacionar com uma coluna. Aqui isso já não é verdade, certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, o vértice 1 a gente só pode criar esta com os vértices 2', 3', 4', 5', né? Porque a gente pode posicionar a torre nessas posições, e essa posição aqui representa a coluna 2', essa coluna 3', essa 4', essa 5', certo? Essa posição já está ocupada, e pensando na coluna 2, né, a gente só pode colocar nessa primeira parte da coluna. O 2B' representa a parte da coluna que não tem intersecção
com a linha 1, certo? Então, a partir disso, a gente vai montar o nosso grafo. Aqui, pensando, por exemplo, né, que a gente tem os vértices das linhas, os vértices das colunas, e pensando no vértice 1, ele pode se conectar a estes vértices. Beleza? E depois a gente vai resolver o problema do emparelhamento para esse grafo e a gente vai obter uma forma de dispor as torres no nosso tabuleiro de forma máxima em que nenhuma torre esteja em conflito com outra. Aqui eu até montei, né, o grafo completo, mas olhando para os emparelhamentos, mas eu acho que fica uma zona, não fica muito intuitivo de olhar aqui. Por isso eu coloquei um exemplo só para o vértice 1, só para a linha 1, que aí dá para entender como são feitas essas relações. Tudo bem? Eu acho que de emparelhamento basicamente é isso. Tem um material se vocês quiserem dar uma olhada mais aprofundada. Ficou claro? Não sei se eu consegui explicar direito, pelo menos principalmente o algoritmo, né, a ideia dele. Mas emparelhamento eu acho que é um pouco mais simples que fluxo, né, já que ele é um caso específico de um problema de fluxo, mas que tem diversas aplicações, certo? E diferente da ordenação topológica, nem todas essas aplicações acho que sejam tão simples. Nesse contexto dessa semana eu não quis complicar muito, então acho, pelo menos olhando, né, pela seleção dos exercícios que o Wilson fez, dei uma olhada também, eu acho que são todos fazíveis, não tem nada demais. Mas dando uma olhada, né, buscando esses exercícios, eu percebi que tem alguns que já são mais chatinhos, certo? E assim como o fluxo, tem alguns que não chegam a ser tão difíceis, mas talvez não seja tão fácil perceber. É esse mesmo das torres, talvez não seja tão intuitivo inicialmente que ele possa ser modelado como um problema de emparelhamento.